7h02 no horário de Brasília. Bom dia, produtor. Hoje, sexta-feira, 22 de junho. Começamos o programa com imagens da 15ª edição da Mega Leite, que segue até amanhã no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a capital mineira. A feira, que deve movimentar até 25 milhões de reais, traz inovações, o avanço da genética de raças leiteiras, palestras, oficinas e julgamentos. Bom dia, Juliana. Bom dia, Zaidan. Bom dia para você, bom dia a todos de casa também. No programa de hoje, vamos ver que em Mato Grosso do Sul, o girassol entrou em campo na safrinha e se tornou uma das cultivares mais usadas na diversificação de lavouras. E você vai ver também. Projeção aponta queda na produtividade da cana-de-açúcar no Centro-Sul em 2018-2019, sendo a quebra mais severa registrada aqui em São Paulo. Exército Brasileiro abre chamada para a compra de alimentos da agricultura familiar. Lançamento oficial da colheita do milho em Mato Grosso do Sul acontece na próxima segunda-feira. E hoje também vamos receber um especialista para falar sobre a alimentação do gado no período de inverno. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia, Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h04 no horário de Brasília. A Câmara dos Deputados aprovou o novo marco regulatório do transporte de carga. O texto aprovado incorpora a medida provisória 833 sobre isenção da cobrança de pedágio para caminhões com eixos suspensos. Essa era uma das demandas da categoria durante a greve no mês de maio. As informações com a nossa repórter Catarina Martorelli. A pauta não era sobre a tabela do preço mínimo do frete, mas deputados não deixaram o assunto de lado. Eu acho que era importante nós votarmos esse projeto hoje, até para distensionar a questão da greve dos caminhoneiros que estão aí, os caminhoneiros autônomos, empresas, dependendo dessa decisão, para tomar outras decisões, inclusive na questão do tabelamento do frete, que está no Supremo Tribunal Federal, na NTT, enfim, toda uma polêmica ocorrendo desse processo. É evidente que o parlamento deve se debruçar, deputado Marcheselli, em primeiro lugar, é sobre as 3 medidas provisórias que foram fruto do acordo que terminou com a paralisação e a greve dos caminhoneiros. O novo marco regulatório do transporte de cargas no Brasil disciplina frete, seguro, relações contratuais e alterações nas penalidades do Código de Trânsito. Por outro lado, a proposta muda a quantidade de caminhões em posse dos transportadores autônomos, que são aqueles motoristas donos do próprio caminhão. Pelo texto, eles podem ter até 3 caminhões. Já nas cooperativas, não há quantidade específica. As empresas de transporte de cargas devem ter no mínimo 11 caminhões e a capacidade da frota de no mínimo 180 toneladas. Um dos itens mais importantes do texto aprovado é a isenção da cobrança de pedágio para caminhões com eixos suspensos. Essa era uma reivindicação dos caminhoneiros durante a greve. Antes, a isenção era apenas para caminhão vazio ou com carga parcial. A medida provisória incorporada ao projeto prevê a isenção também para o caminhão que cruzar a praça de pedágio com o eixo suspenso. Sobre o frete, o texto diz que o pagamento deve ser feito no momento da entrega da carga, sob pena de multa e juros em caso de atraso. O novo marco regulatório não exclui a necessidade do veículo estar inscrito no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, feito pela NTT. O texto aprovado vai ser enviado ao Senado. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, ABICAM, disse que o texto do marco regulatório atendeu às necessidades da categoria. A expectativa agora é com relação à tabela de preços mínimos dos fretes. Mas a associação garantiu que não pretende fazer nova paralisação caso a tabela mínima não seja aprovada. Catarina Martorelli para o SBA.
7h07 no horário de Brasília. O preço do suíno teve alta de 6,3% em São Paulo este mês. Detalhes com Gustavo D'Angelo. A queda na produtividade de lavouras de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil em 2018-2019 pode chegar até 10% ante a safra passada. Foi o que apontou projeções do sistema Tempo-Campo da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP. O principal fator dessa redução foi a estiagem. A quebra mais severa deve ocorrer aqui em São Paulo, principal região produtora, com chuvas escassas desde março. Apesar de as médias terem ficado apenas um pouco abaixo do volume histórico do período nesta safra, as chuvas mostraram atraso de cerca de um mês na primavera de 2017 e finalizaram bruscamente no fim de março em praticamente todo o estado. Outro aspecto a ser considerado nesta safra foi a irregularidade das chuvas ao longo do verão, prejudicando principalmente os canaviais jovens plantados em solos mais fracos. Os cenários apontados mostram queda de até 10% nas regiões de São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Araraquara, em relação à safra passada. Já para a região de Piracicaba, há uma queda estimada de 5% em relação a produtividades observadas no ano passado. Desde dezembro de 2017, o sistema Tempo-Campo mostrava um cenário estável em relação ao ano passado. Mas em fevereiro deste ano, a tendência de queda já ficou clara para o estado paulista. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E a Embrapa AgroSilvio Pastoril de Sinop realiza capacitação continuada de técnicos da cadeia produtiva do leite. O repórter Valdir Pacheco é quem tem os detalhes. Embrapa AgroSilvio Pastoril, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, OCB-MT e Senar-MT, realizaram o 18º módulo da capacitação continuada de técnicos da cadeia produtiva do leite, com o objetivo da implementação de novas tecnologias em pecuária leiteira a serem aplicadas no campo. Esse curso de capacitação são ministrados por módulos práticos e teóricos que abordam temas relevantes para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no estado. Orlando Júnior, analista da Embrapa, foi o coordenador desta capacitação e tem acompanhado todos os módulos desde a sua implantação em 2011. Juntamente, não só na aula teórica aqui nesse módulo, mas eles têm um exercício de aplicar na prática, né, essas tecnologias nas propriedades que eles atuam. Ou seja, eles montam uma unidade de referência tecnológica onde eles aplicam as tecnologias aprendidas ou recicladas dentro dos cursos. Armando Urenha, que é um coordenador da assistência técnica do Senar, foi um dos palestrantes e abordou a importância da assistência técnica na pecuária de leite. A gente está sugerindo algumas ideias no sentido de organização do que deve ser aplicado na prática nas propriedades. Então, muitas vezes a gente tem uma tecnologia boa, eficaz e não consegue implantar isso aí nas propriedades. Ou por questões de detalhes da própria questões técnicas, ou por questões de detalhes da própria questão comportamental. Então, o que a gente está passando para os técnicos hoje, da CEAF, da Empaer, da Secretaria de Agricultura, de outras entidades, é um modelo que a gente acha interessante, que é um plano de ação, ou seja, qual é a organização das ideias, das tarefas que um produtor deve fazer no seu dia a dia para atingir um objetivo em comum que é feito juntamente com ele ao início de todo o ano. A capacitação hoje dos técnicos a nível de Mato Grosso, não só técnicos do Senar, mas os outros técnicos de outras instituições, né? Hoje a gente tem que ver a viabilidade desse técnico olhar com um olhar mais... olhando o mercado, olhando a questão de gestão empresarial desse produtor, né, para que possa chegar a um objetivo que é melhorar a cadeia produtiva do leite. O objetivo desse curso é capacitar técnicos como o Marcos, que é extensionista da Empaer no município de Matupá. É muito interessante essa capacitação porque ela, além de permitir troca de informações entre os técnicos que estão em campo, os pesquisadores da Embrapa, também traz assim, novas metodologias de trabalho que auxiliam
no nosso trabalho em campo, né, junto com o produtor, organizando a propriedade do produtor e organizando também a sistemática da assistência técnica para ser passado para esse produtor. Significância enorme na minha vida profissional, porque embora eu já fosse agrônomo formado há um bom tempo, me despertou o interesse pelo leite e foi graças a essa capacitação que eu pude assumir papéis assim de relevância no desenvolvimento do leite lá no Vale do Araguaia. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 7h12 no horário de Brasília. Pelo menos 30% dos alimentos que abastecem órgãos públicos devem vir da agricultura familiar. No Rio Grande do Sul, pesquisadores e produtores se reúnem com gente das Forças Armadas, promovem reuniões com a Emater e cooperativas de agricultores para que esse percentual seja ainda maior e fortaleça a produção local. Veja com Annelise Nicolodi. Essa é a segunda vez que o Exército de Cruz Alta vai abrir chamada para a compra de alimentos da agricultura familiar, que vão abastecer os quartéis da cidade. Só na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas são servidas todos os dias 1.750 refeições. O Exército é um potencial comprador de alimentos, né? Nós temos orçamento destinado para comprar alimentação. Esse orçamento ele é de gasto obrigatório, a gente não sofre nenhum contingenciamento na compra de alimentos. Isso acontece no Brasil inteiro e recentemente nós temos uma legislação que nos obriga a comprar 30% da agricultura familiar. Então esses 30%, como é uma coisa nova, a gente está aprendendo a como comprar, ou seja, como chegar nessa produção familiar, como fazer a melhor compra. Cada região tem uma característica que atende a nossa alimentação, os produtores às vezes não têm capacidade de atender a nossa demanda, que é maior. Então, esse encontro aqui na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, ela junta os produtores, junta o Exército, tentando aprender mais ainda como fazer isso, e a Emater e outros órgãos. Na compra institucional, os agricultores familiares conseguem comercializar de forma simplificada seus produtos. O modelo fortalece a agricultura familiar e promove o acesso da população a uma alimentação de qualidade. O encontro, promovido em Cruz Alta, também serviu para esclarecer dúvidas dos agricultores que vão fornecer os produtos na próxima chamada. De forma organizada, planejada, sem dúvida, muitas famílias terão sim condições de atender esses mercados institucionais que são fundamentais a nível de busca do desenvolvimento da região e também visando incremento de renda para essas famílias e a sucessão rural dessas propriedades. Para os órgãos públicos, essa também é uma oportunidade de receber produtos típicos da região, frescos e diversificados, colaborando com o desenvolvimento local. É no mínimo 30%, e como a alimentação a gente tenta atender as características regionais, né? Então o soldado gaúcho, aquele que serve aqui, ele não quer comer uma comida que não é daqui. Então a gente pegando, principalmente aqui, nós estamos mais no interior, na região das Missões, o que o pessoal gosta de comer? A gente tenta atender essa regionalidade que é importante também. E apesar de muitos agricultores já terem colocado as máquinas no campo, será nesta segunda-feira o lançamento oficial da colheita do milho de segunda safra em Mato Grosso do Sul. A nossa repórter Kylie Rodrigues fala sobre este assunto. De acordo com informações da FamaSul, a estiagem afetou as lavouras da região sul do estado. Os grãos podem ter perdas de até 40% na produção. A expectativa é uma colheita de 60 a 70 sacas por hectare. Já na região norte, as plantações estão boas em produtividade. Em média, de 90 a 100 sacas por hectare devem ser colhidas. Os dados são apenas projeções. A FamaSul vai acompanhar a colheita e deve emitir um balanço preciso, detalhado até agosto. É importante lembrar que desde o início do plantio, os preços estavam
continuam em elevação graças à quebra de safra argentina. O problema no país vizinho causou baixa indisponibilidade do milho no mercado, deixando as sacas mais caras. Além disso, o produto também teve interferência positiva da alta no dólar. Lembrando que no Mato Grosso do Sul, a colheita oficial vai acontecer na próxima segunda-feira, dia 25 de junho. Kylie Rodrigues para o SBA. 7h17 de São Paulo, Sara Kirchhoff informa como fecharam ontem os mercados do milho e da soja. Olá, Sara. Olá, Zaidan. Olá a todos. As cotações do milho continuam em queda, uma queda gradual, como classifica a consultoria Agrifato. Na quinta-feira, o recuo do cereal para Campinas e região, no interior de São Paulo, foi de 0,26% e o valor da saca, portanto, ficou em R$ 38,66. No acumulado do mês de junho, a queda agora para o milho no mercado físico passa dos 15%, que é exatamente o valor de alta no acumulado do mês de maio, no mês anterior. Portanto, agora a gente já reverteu essas perdas significativas no mês de maio, com a queda no acumulado de junho, que está sendo bem diferente para o mercado do milho brasileiro. A última alta do milho no indicador CPEA foi no dia 1º de junho, quando o cereal avançava 0,88%, para o valor de R$ 45,89, ou seja, patamares bem diferentes desses que a gente está acompanhando agora, já se encaminhando para o fim do mês de junho. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos para o mercado do milho apresentaram alta nesta quinta-feira, com exceção ao contrato de julho, que recuou próximo de 0,5% para os R$ 37,32 a saca. Contratos com entrega em setembro tiveram uma alta de 0,77%, com valor de R$ 36,50 a saca, enquanto os contratos com entrega em novembro avançaram 0,71% para R$ 38,38 a saca, e os contratos com entrega em janeiro do ano que vem registraram uma valorização de 0,18% para R$ 39,75 a saca. E a situação da soja na Bolsa Futura de Chicago permanece negativa. Os preços seguem caindo para a oleaginosa no mercado futuro, lá na CBOT. E o fator principal continua sendo essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. De acordo com a AG Research Mercosul, desde que começou essa guerra comercial entre China e Estados Unidos, os importadores e também esmagadores chineses já iniciaram um movimento de cancelamento de contratos firmados para importação da soja dos Estados Unidos, e nesta semana a situação não foi diferente. Os cancelamentos de contratos continuaram acontecendo e isso segue puxando as cotações da soja também para baixo lá na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em julho recuaram acima de 1% na sessão eletrônica da quinta-feira, com a soja aí caindo para o patamar dos $8,80 por bushel. Os contratos com entrega em setembro, com queda de 1%, ficaram em $8,91 por bushel. Contratos com entrega em novembro, também com uma queda muito próxima de 1%, por $9,01 por bushel, e contratos com entrega em janeiro, em queda de 1,03% por $9,10 por bushel. E o expressivo recuo também se dá às boas condições climáticas para a soja lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a soja registrou alta nesta quinta-feira no mercado físico brasileiro. De acordo com o indicador CPEA para o estado do Paraná, o avanço na quinta-feira foi de 1,18%, uma alta importante para a soja no Paraná, que teve a saca negociada por R$ 78,13 no mercado físico nesta quinta-feira. Com isso, a queda agora no acumulado do mês fica em 2,84%. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com vocês. Obrigada, Sara. E confira agora a cotação do bezerro com a apuração da Scott Consultoria. Cotações do bezerro. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono.
Agora com a Sara, os indicadores de preço do bezerro e do boi gordo. A arroba do boi gordo voltou a registrar alta no indicador CPEA para o estado de São Paulo nesta quinta-feira. A valorização foi de 0,43%, quase 0,5% de alta para a arroba no estado paulista, que na quinta-feira, então, foi negociada aí por R$ 138,80, diminuindo a queda no acumulado do mês, que agora está em 2,25%. Já os preços do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul voltaram a recuar no indicador CPEA, com uma queda de 0,55%. O preço do bezerro praticado durante a quinta-feira, então, conforme o indicador, foi de R$ 1.140,95, com uma queda de quase 5% no acumulado do mês. E de acordo com a consultoria Agrifato, segue ainda uma expectativa bem positiva para a elevação dos preços no valor da arroba a partir do próximo mês. No mercado futuro, os principais contratos mais próximos tiveram queda durante a sessão eletrônica da quinta-feira para o boi BMF. Os contratos com entrega em junho recuaram 0,25% para os R$ 139,65 o valor da arroba. Contratos com entrega em julho, com uma queda um pouco mais expressiva de 0,42% por R$ 143,70 o valor da arroba. Contratos com entrega em agosto, em queda de 0,41%, com valor de R$ 145,60 no valor da arroba, e contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, com uma pequena variação negativa de 0,003% por R$ 149,90 a arroba. É com vocês. Obrigada, Sara, mais uma vez. E veja agora com a apuração da Scott Consultoria como fechou o mercado do boi gordo ontem. Olá, meu nome é Birville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje eu vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo nessa quinta-feira, 21 de junho de 2018. E o que nós temos observado é uma diminuição contínua da oferta de boiadas. Após a saída do represamento depois da greve, nós temos entrado efetivamente na entre-safra. Então, o cenário é de uma oferta limitada, o que faz com que ocorram valores acima da referência, ofertas de compra acima da referência por parte das indústrias. Em Minas Gerais, nós tivemos um cenário especialmente firme hoje, com valorização na maioria das praças. E, em linhas gerais, o cenário está mais para valorizações do que desvalorizações na maior parte das regiões. Para o curto prazo, a tendência é que isso se mantenha, lembrando que nós devemos ter na próxima semana a reposição dos estoques do varejo já à espera do consumo de início de mês, ou pelo menos um início dessa reposição de estoques, que é o que normalmente nós observamos no atacado nos períodos de virada de mês. E agora os números apurados ontem para uma boiada comum. São preços à vista, livres de fundo rural. Dá uma olhada, 7 horas e 25 minutos. Na região sudeste do país, duas altas de 50 centavos em Belo Horizonte e de R$1 no sul e também no norte de Minas Gerais. Já no sul do país, sem alterações. Nas praças de Mato Grosso do Sul e de Goiás, alta de R$1 na arroba no sul goiano. Ainda no centro-oeste brasileiro, só que na região de Mato Grosso houve uma queda, aliás, quedas, de R$1 no norte e sudeste do estado. Na região nordeste do país, alta de 50 centavos no Maranhão. E para finalizar, a região norte do país houve uma alta de R$2 no sul do Tocantins. Termina hoje o prazo para comprovar pelo Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal a vacinação de bovinos e búfalos contra a febre aftosa em São Paulo. O prazo que antes vencia no dia 15 foi prorrogado por causa da paralisação dos caminhoneiros. Este ano houve também a inversão do calendário de vacinação. Na primeira etapa, o estabelecido é a vacinação de todos os bovídeos, não importa a idade. Na segunda etapa, em novembro, deverão ser vacinados somente os bovídeos com idade de 0 a 24 meses. O criador que não vacinar contra a aftosa e brucelose dentro do prazo pode arcar com multa de 5 unidades fiscais do estado de São Paulo, hoje de R$ 128,50 por cabeça.
Se ele não comunicar a vacinação à Coordenadoria de Defesa Agropecuária, a multa é de 3 unidades fiscais. Hoje, R$ 77,10 por cabeça. E nós começamos pelo centro-oeste do país o giro de informações do tempo neste início de inverno. As informações com a Juliana Rezende. Durante o próximo final de semana, o tempo não deve mudar ainda na região centro-oeste. A expectativa é de persistência desse tempo aberto, das temperaturas ficarem cada vez mais altas, especialmente durante a tarde. Essa condição de calor e tempo seco acaba favorecendo ainda mais para que o solo perca umidade. Dessa vez, os índices de umidade do solo já estão baixos. Em áreas de Goiás e até do leste de Mato Grosso, a umidade já caiu apenas para 10%. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva mais uma vez. Até o dia 27 de junho, o tempo firme vai seguir predominando nos 3 estados. Agora, já no começo de julho, essa massa de ar mais seco vai seguir mantendo tempo bastante firme. A umidade do ar tende a cair muito nas horas mais quentes do dia, especialmente durante a tarde. E essa tendência de tempo seco, temperaturas altas e bastante calor vai persistir até pelo menos dia 6 de julho. Ainda não tem previsão de chuva até começo do mês de julho. Então, por conta disso, a expectativa é de que o solo ainda siga bastante seco na região centro-oeste, prejudicando ainda mais o crescimento dos pastos na região. Daqui a pouco, mais informações também para outras regiões brasileiras. E o Bom Dia Produtor quer que você participe aqui conosco também, enviando o seu WhatsApp. Nós queremos mostrar a sua propriedade rural, seu gado, também o nascer do pôr do sol na sua região, algo inusitado que acontece aí diariamente na sua fazenda ou também na sua cidade. Fique à vontade e faça como os nossos telespectadores aí, Dan, que estão também ativos e mostrando, mandando foto, enviando vídeos aqui para nós. Essa que a gente já está vendo é do Aparecido Pellegrini, de Deodápolis, município de Mato Grosso do Sul. Ele mandou pelo nosso WhatsApp, aqui do Bom Dia, imagem do amanhecer na propriedade dele. Grande abraço, Aparecido. Obrigado também a toda a turma de Deodápolis. Nós vamos para o intervalo comercial com a imagem do Aparecido. Na sequência, outras informações de mercado. Vamos falar sobre a cultura do girassol, que entrou em campo na safrinha e se tornou uma das cultivares mais usadas na integração da fazenda. Até já! Agora são 7h32 no horário de Brasília. E em Mato Grosso do Sul, o girassol entrou em campo na safrinha e se tornou uma das cultivares mais usadas na diversificação de lavouras. O exemplo vem da Fazenda 5 Estrelas, aqui no município de Campo Grande. Os benefícios da planta são muitos, né? Nós vamos ver e acompanhar detalhes na reportagem de Rosa Cabral. Era ano de 1979, quando o agricultor José Carlos Stefanello decidiu plantar girassol no lugar do arroz. Essa história é em Mato Grosso do Sul, num cenário de contemplação. O rústico girassol que tirou de campo o grão foi a alternativa para o período de pouca chuva. Hoje, a flor imponente é uma das variedades da safrinha e ocupa 200 hectares da Fazenda 5 Estrelas, em Campo Grande. Do plantio até a maturação, a planta leva 120 dias, dependendo da variedade, e pode chegar até 2 metros de altura. A diversificação do girassol entre as culturas serve para o controle das pragas e adubo para o solo. A variedade de plantio ela é agronomicamente mais complicada para o agricultor. É mais difícil tu exercer várias culturas do que uma cultura só. Mas na hora de vender, de repente uma está ruim de preço, outra está melhor, tu tem opção de preço. Os nutrientes que tira do solo são em quantidades diferentes. E isso vem para a superfície, fica no resto cultural, apodrece e volta para a próxima planta. As sementes vêm de fora. No Brasil, segundo o agricultor,
ainda tem poucas variedades que atendem à produção. Argentina, Estados Unidos, principalmente, né? E nós não temos uma empresa voltada para a produção de semente de girassol no Brasil. Ela basicamente é importada. A Embrapa está iniciando, já tem alguns anos de pesquisa. Registro do boletim de junho da Conab aponta que a área de produção nacional do girassol na safra 2017-18 é de 96 mil hectares. Houve um aumento de 54% em relação à safra 2016-17, que foi de 62 mil hectares. A estimativa de produção nacional da safra 2017-18 passa de 147 mil hectares. Uma porcentagem aí de pelo menos 42% com relação à safra anterior. Duas regiões basicamente concentram a maior parte da produção, que é a região oeste do Mato Grosso e a região sul de Goiás. A terceira maior região produtora é o Triângulo Mineiro e também tem o mesmo objetivo, que é atender a indústria que fica no sul de Goiás. E essa é uma particularidade do girassol. Por ser um produto muito leve e de não tanto valor agregado, normalmente a produção está muito próxima da indústria, que é a principal consumidora desse produto no país. E do campo para o comércio, como está o consumo? Visitamos esse empório, uma mistura de alimentos vendidos engarrafados, embalados e a granel. Entre as muitas variedades, as sementes de girassol estão à disposição do freguês, assim como o óleo. Luciana é consumidora assumida e lista alguns benefícios que a tornaram fiel aos produtos. Disposição, pele, melhora na pele, raciocínio, o bem-estar, né? O sabor dos alimentos, valoriza o sabor dos alimentos, né? Da comida, na salada, onde você usa o óleo de girassol. Eu acho maravilhoso. E se a procura é grande, a comerciante revela que eles estão entre os queridinhos da lista dos produtos mais procurados. Cada vez mais pessoas procurando e tendo esse entendimento da nutrição. As pessoas estão provando, conhecendo e, além disso, sabendo dos nutrientes. Estamos falando de um alimento que tem uma carga funcional muito boa para o organismo. Resposta do nutricionista Gabriel Borges quando questiono dos benefícios da semente para humanos, que, segundo ele, faz parte do grupo das oleaginosas, ou seja, das castanhas. E por isso apresentam vitaminas, minerais e compostos bioativos. São ricas em 2 minerais, o selênio e o magnésio, dupla que responde bem à saúde. O magnésio ele vai promover um relaxamento muscular. O selênio ele pode ser utilizado no tratamento de câncer, de alterações cardiovasculares. E o selênio, associado à vitamina E, que está presente na semente de girassol, ele vai melhorar a função cardíaca. Então, utilizar a semente de girassol todos os dias como uma estratégia antioxidante é interessante. E o óleo de girassol, como que ele se comporta nessa linha saudável? A extração do óleo da semente, ele consegue preservar nesse óleo a vitamina E, que é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, precisa de lipídios para serem absorvidas. Então, se ela está presente no óleo, a absorção dela já é eficiente como um todo. E a utilização do óleo de girassol para problemas cardiovasculares se faz interessante, porque a vitamina E e o selênio, os dois, eles vão promover uma proteção do sistema cardiovascular. Que a semente de girassol não é consumida só pelos humanos, não. A calopsita também consome. A diferença é que é com casca. É uma semente que ela é usada mais específica para animais de bico torto, que seria papagaio, calopsita, periquitos. Para a gente alimentar os animais e para a venda, que a gente comercializa também para as pessoas que criam os animais, né? Até os domésticos, né? É uma média de 18 sacas a 24 sacas. Cada saca vem com 25 quilos. O consumo é do próprio estado de Mato Grosso do Sul? Não. Hoje os produtores estão mudando um pouco a visão, estão procurando plantar mais. Mas o que é produzido no estado não abastece todos
as lojas e os criadores, né? Se nós quiséssemos politicamente desenvolver a cultura do girassol do Brasil, em 6 anos, 8 anos, nós poderíamos ser um dos países com maior sucesso no plantio de girassol, porque clima nós temos, de Roraima até o Rio Grande do Sul produz girassol. Sete horas e 40 minutos no horário de Brasília. A gente segue ao vivo com o Bom Dia Produtor dessa sexta-feira. E agora vamos falar sobre o período de vazio sanitário da soja no estado de Mato Grosso. Começou agora no último dia 15 e segue até 15 de setembro. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos então até Sinop, que fica no estado de Mato Grosso, interior, região norte do estado, falar com o Valdir Pacheco, que já está nos aguardando, inclusive com uma convidada para falar um pouco mais desse assunto. Pacheco, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Ok, Juliana, bom dia a você que está ligado aqui no SBA. Juliana, esse período do vazio sanitário é de uma complexidade muito grande. Quem vai nos falar melhor agora é a doutora Dulando Lavurque, pesquisadora da Embrapa Agrosilvio Pastoril aqui de Sinop. Doutora, muito obrigado por receber e aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Que complexidade é essa de manejo nesse período do vazio sanitário? Pois é, o vazio sanitário, como a gente já tinha comentado, ele é uma ferramenta do manejo da ferrugem asiática da soja. E o vazio sanitário consiste em deixar ausente a planta hospedeira principal da ferrugem, que é a soja. Então, é um período que aqui no Mato Grosso vai do dia 15 de junho a 15 de setembro. Nesse período não pode ter soja no campo. Por quê? Porque a ferrugem, como um parasita obrigatório, ele precisa de um hospedeiro vivo para sobreviver. Então, na ausência da soja, nós também não teremos ferrugem, ou se tiver, numa quantidade muito baixa. E isso, quando começar o plantio de soja, precisamente no final de setembro e outubro, a gente não vai ter praticamente inóculo da doença, do fungo, né, no início de plantio, né? Então, o controle da doença fica mais fácil, assim dizendo, né? Uma vez que eu tenho um potencial de inóculo menor no início da safra. Agora, a preocupação maior são aquelas plantas involuntárias, porque no transporte da soja, infelizmente no Brasil existe muita perdas, né? E essas perdas vão ficando pela estrada. Ali é uma possibilidade de ter uma planta involuntária e a ferrugem se instalar? Sim, sim. O produtor, ele é responsável por eliminar as plantas na sua propriedade, tá? Então, a propriedade, ela vai até a rodovia, então compete ele fazer esse manejo, né? O controle das plantas, essas plantas voluntárias de soja, até a divisa, né? E isso não basta um produtor fazer, é um trabalho conjunto, tá? Porque senão essa ferramenta, o vazio sanitário não vai surtir efeito. E tanto que você for ver, todos os estados produtores de soja fazem o vazio sanitário, né? Não é só Mato Grosso. Agora, além dessa preocupação, é uma doença que ela se dissemina pelo vento úmido e pode vir de um estado para o outro, né? Quer dizer, e tem que fazer uma aplicação preventiva justamente prevendo isso. Sim, os esporos do fungo são muito, muito fininhos, eles lembram um pó, é um pozinho, né? Então, a disseminação pelo vento ou seja, a principal forma de disseminação da doença é pelo vento. Então, assim como o vazio sanitário é uma ferramenta do manejo, outra ferramenta que nós temos é o controle químico. Então, o controle químico, qual o momento que eu vou fazer a aplicação? É sempre o que a gente tem que ficar antenado como está ocorrendo a ferrugem a nível de estado, né? Aí, olha, já tem os primeiros casos de ferrugem, está acontecendo, por exemplo, em primavera a gente já tem caso. Como está a minha situação da lavoura? Minha lavoura já está começando a fechar, então, antes dela fechar, fazer a primeira pulverização. Por quê? Porque eu preciso proteger as folhas. O fungo, aonde que é o alvo dele? A doença ocorre na folha, então ela que precisa ser protegida. Então, eu preciso
preciso proteger com fungicida as folhas baixeiras. Então, quanto mais aberta tiver a soja no momento da aplicação, melhor vai chegar esse fungicida nas folhas baixeiras. Mas nós não podemos esquecer também da tecnologia de aplicação, porque não adianta eu ter o melhor fungicida, eu estou aplicando no momento adequado, se eu estou com problema de bico, né? Eu estou com uma distribuição de cauda inadequada, um volume de cauda inadequada. Então, é o conjunto, né? O manejo é o conjunto de ferramentas que a gente tem que trabalhar para controlar essa doença. Agora, a preocupação também é com os países vizinhos, né? Parece que está tendo um acordo agora que os países como Argentina, Paraguai são obrigados também. Sim, está tendo um acordo sempre feito a nível de Ministério da Agricultura, né? É um acordo mais político, mas do cunho sanitário, porque eles têm ferrugem também. Então, o vazio sanitário tem que ser um grupo, né? Uma ação conjunta entre os estados e também os países limítrofes, porque senão não adianta nada eu controlar aqui no Brasil se o esporo está vindo do país vizinho, né? Mas tem uma consciência, eles sabem disso também, né? Depois do vazio sanitário, no início alguém pode ter criticado, mas os benefícios foram imensos. Você pode notar, você pode perguntar em qualquer produtor aqui do Mato Grosso que eles veem a importância do vazio sanitário, como isso foi benéfico, né? Para auxiliar no manejo da doença. O produtor está muito consciente, o produtor brasileiro, sabe da importância disso, porque vai refletir no bolso dele, né? Sim, sem dúvida. Quando a ferrugem entrou, a gente tinha perda de 100%. Aí você fala, mas como 100%? Lembrando que a doença ataca a folha. Eu preciso da folha para quê? Para encher grão. Quanto mais cedo eu perco essa folha, maior vai ser meu prejuízo. Então, todo produtor de soja, eu acredito que já teve perda com a ferrugem. Então, eles sabem. Ok, doutora. É uma pena que o nosso tempo é curto, tem muita coisa que poderia ser colocada. Agradeço a sua participação, ok? Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Tá, bom dia. Acabei de conversar com a doutora Dulândula Vurk, pesquisadora da Embrapa Agrosilvio Pastoril aqui de Sinop. Voltamos a Campo Grande. Juliana. Obrigada, Pacheco. Um bom dia para você, bom trabalho também por aí. E você vai conhecer agora uma tecnologia que permite a multimineralização injetável em bovinos, estimulando então o metabolismo do animal e também o ganho de peso. Os detalhes com a repórter Miriam Valadares. Vindo do Pantanal, este lote de animais acaba de chegar na fazenda do Pecuária BR, em Terenos, no Mato Grosso do Sul. Para ajudar na adaptação do rebanho, a propriedade optou pela utilização do fosfosal. Então a bezerrada acabou vindo de viagem, acabou de chegar de viagem, né? Então nós vamos aplicar o fosfosal para aumentar o metabolismo desses animais, que eles vão dar uma suplementação no coxo, então fazer esses animais procurar mais rápido esse suplemento e para começar a ser mais produtivo mais rápido, diminuir esse intervalo de adaptação. Esse vai ser o real objetivo do produto nesse momento. O produto vai agir de forma para ele metabolizar mais rápido, então ele vai procurar mais rápido o alimento, então você vai melhorar a imunidade desses animais, então você vai auxiliar no ganho de peso desses animais. A aplicação do produto, que é injetável, foi feita em mais de 280 animais. Daqui um mês, eles se tornam ao curral, onde serão submetidos à avaliação dos resultados. O projeto Pecuária BR é isso, né? A gente visa buscar os produtos melhores que tem no mercado, que a gente tem a expectativa de que esses animais correspondam na parte do ganho de peso, na parte do melhoramento, e daqui uns 30 a 40 dias nós iremos estar repesando eles para ver o resultado, se correspondeu o que o produto promete. Outra vantagem é que o multimineral da Virbac pode ser utilizado em qualquer categoria animal em situação de desafio. A vantagem de ser injetável, você vai estar tratando um indivíduo, não vai estar tratando um lote, né? Então ele vai estar suplementando o animal que realmente precisa. Então quando você pega um lote de 100 animais e fazer o fosfosal em 100 animais, você está tratando os 100 animais de uma forma eficácia, né? Então você está... E qual que é o lote que você pode trabalhar? Nos momentos de desafio.
pode ser em qualquer categoria, jovens ou adultos, né? Sempre respeitando esse período de desafio, na entrada do coxo, na entrada do semi-confinamento, num período que está saindo das secas, nós estamos entrando nas secas agora, você pode estar trabalhando nessas entradas da seca para ter uma melhor adaptação na mudança de pastagem. 50 minutos, horário de Brasília, e o Agrocanal transmite no próximo dia 22 de julho, a partir das 2 horas da tarde, o 9º leilão Nelore Pintado do pecuarista Hélio Correia, de Assunção. O leilão faz parte, então, da programação da Expobel, que acontece em Bela Vista, aqui no interior do estado de Mato Grosso do Sul. E agora, você vai acompanhar uma entrevista que o Jorge Zaidan fez com o anfitrião desse grande evento. Veja só. E um leilão de um dos principais criatórios do Nelore Pintado. Sei, a gente não costuma dizer o melhor é esse, o melhor é aquele, mas a gente pode com certeza afirmar que é pioneiro na seleção e na divulgação do Nelore Pelagem. Nós estamos aqui com Hélio Correia de Assunção, o Helinho, que realiza o tradicional leilão dele no dia 22 de julho, mês que vem, fazendo parte da programação da Expobel, exposição de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, fica na divisa do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Tudo bem, Elinho? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado. Estamos mais uma vez aqui para fazer um convite para o Brasil, para o meu 9º Nelore Pintado, né? É verdade. Elinho, quantos anos de seleção? Ah, são uns 40 anos. 40 anos. De teimosia, né? Fora do ar, gente, nós estávamos conversando que quando o Elinho começou, era muito difícil, raro, ter bezerros pesando 230, 250 quilos. Hoje, você consegue fazer isso a pasto, o Elinho, com o seu Nelore Pintado. O trabalho de seleção, tanto do Nelore Pintado, o Nelore padrão, o Nelore em si, evoluiu demais. E assim, as raças, os cruzamentos raciais da própria raça deu um melhoramento muito grande. Foram muita aplicação no crescimento do Nelore. E eu, como Nelore variedade de pelagem, você tem de seguir para não ser só beleza, ser produtivo também. Eu me lembro na Expo Zebu, tradicionalmente realizada pela ABCZ no mês de maio, isso deve ter o quê? Uns 20 e poucos anos. O então presidente da ABCZ, o Rômulo Kardec de Camargos, né, que já se foi há muito tempo, ele levou para o Parque Fernando Costa o Nelore Pintado. Foi uma grande atração, Elinho. Não sei se você estava lá, se você se lembra disso. Estava. Um homem que nós devemos, em princípio, o Nelore variedade de pelagem, foi o Sr. Valmir Lopes Cansado, né? O Nelore Pintado de preto, que levou lá em Uberaba e tal. E aqui em Mato Grosso do Sul, foi o Leonardo Correia da Silva, o tio autonomista, que e uma continuidade do genro dele, Dr. Paulo Machado Coelho, que também procurou divulgar muito esse gado. Aí eu apareci e muitos começaram e pararam, e eu dei continuidade. Vamos falar do leilão do dia 22. O que você vai ofertar, Elinho? São uns 40, meu mesmo vai uns 40 touro PO, pintado, tem um pouquinho de pintado de preto, tem um pouquinho daquele cinza, que tem um apelido vulgar de baetão. Tem uns 10 touros do meu genro, da minha filha, que estão, o Eduardo Borto e a Juliana, minha filha, que estão dando continuidade no meu gado. E os convidados, nós vamos ter, eu calculo que mais de 60 touros. E vamos ter vacas paridas, emprenha, PO. Eu vou vender 2 vacas brancas com bezerro pintado, para mostrar que é possível fazer. Temos novilhas, bezerras, e temos meus convidados com vacas LA parita, LA2 parida, novilhas, bezerras PO, para quem quer começar o gado. Então, eu estou com vários convidados, e o gado comercial, que vai ter muita bezerra, muito bezerro, para começar o gado. Pois não.
Não, pode ir. Como é que vai ser a programação? Vai ter um almoço? Você vai receber os convidados? Precisa fazer inscrição para participar do leilão? Não, o leilão é a leiloeira Leiloboi, aqui do Mato Grosso do Sul. Então vocês procuram entrar em contato com a Leiloboi para fazer o cadastro para quem é de fora, quem hoje, por exemplo, me ligou um senhor da Bahia, e como é que faz para fazer o cadastro? Ou liga no meu escritório, entra no site Nelore Pintado, liga no meu escritório para fazer o cadastro para poder participar do leilão. E quem não puder vir ao vivo. Legal. É dia 22 de julho, né? Às 14 horas de Brasília, 13 horas do Mato Grosso do Sul, impreterivelmente, porque o leilão é longo. Uhum. Bom, você tem 2 sites então, o da Leiloboi, do nosso amigo o Carlinhos Guaritá. Carlinhos Guaritá. E tem o site da Nelore Pintado também. Elinho, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso para você. Tá, obrigado. Então, lembra que dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na Expobel de Bela Vista, conto com a presença de vocês ou com a participação de vocês pelo canal. Vai ser feito pelo Agrocanal da SPA. Legal. Um abraço a todos. E nós vamos para o intervalo comercial com imagens do evento que vai acontecer do dia 16 a 20 de julho, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É a Campo Grande Expo, que serão 5 dias de programação. O evento vai contar com treinamentos, também palestras, rodada de negócios, muitos leilões, resultado também de provas, animais, consórcio de lavoura e pecuária e muito mais. Agora você vai ficar com depoimento e daqui a pouco a gente volta com mais informações no Bom Dia Produtor. Amigo produtor, sou Wagner Lameira Granado, da empresa Matsuda, e estaremos presentes de 16 a 20 de julho na Campo Grande Expo, uma feira diferente, com palestras, dinâmicas, demonstração de equipamentos, de produtos e equipamentos. A Matsuda estará presente com inúmeras novidades, novas variedades de sementes de gramíneas, que terão comercialização da sua safra nova, lançamento de novas fórmulas e embalagens de suplementos minerais para gado de corte e de leite, lançamento oficial do aplicativo Mais Leite e Mais Carne para smartphones e novos equipamentos da Matsuda Equipamentos. Enfim, a Campo Grande Expo é um modelo diferente de feira e vale a pena prestigiar. Agora, pontualmente 8 horas no horário de Brasília, a gente segue com os destaques do Bom Dia Produtor desta sexta-feira. Em Paranaíba, município aqui de Campo Grande, município de Mato Grosso do Sul, na divisa com Minas Gerais, a Fazenda Boa Vista tem obtido bons resultados com o uso dos produtos da nossa parceira, a Facholi. Nós vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido por lá. A atividade pecuária é uma tradição familiar na Fazenda Boa Esperança, que fica em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul. Apesar dos desafios, os produtores seguem firmes na lida com o gado. A propriedade rural, na verdade, se tornou uma empresa rural. Então é o que a gente vem tentando buscar dia a dia, uma tecnologia para a fazenda poder acompanhar, para tirar o lucro da fazenda. A propriedade, que investe em tecnologia, abriu as porteiras para mostrar aos visitantes os resultados obtidos nas áreas em que as pastagens foram reformadas e os ganhos ao focar na nutrição dos animais. É uma fazenda que só mexe com recria e engorda, né? Exclusivamente a pasto. Não temos nenhuma forma de confinamento, nem semi-confinamento hoje. Suplementação de baixa e média oferta, né? Hoje a gente trabalha aí com os animais que chegam na propriedade, eles compram um bezerro de desmama e esses animais só entram numa suplementação de um consumo mais baixo, em pastejo rotacionado hoje de mombaça, né? Até perto dos 400 quilos esses animais ficam nesse sistema.
E após isso a gente entra com suplementações de proteico energético no 0,3, 0,4 até uns 0,6%, para fazer essa fase de acabamento, dependendo da hora, do momento e da forma da pastagem estar nesse momento aí, né? E isso aí, esses animais vão para um pastejo contínuo de marandu, e onde é feita essa terminação. O dia de campo foi realizado em parceria com a Facholi, empresa que há mais de 3 anos fornece produtos para a fazenda. Nós abrimos as porteiras da propriedade devido ao trabalho que a gente já tinha feito antes, que eu acho que o grupo da Potencial, a Facholi, ela foi parceira da gente. A gente já tem trabalhado com várias provas, com número de animais em prova de resultado, com diversos produtos da empresa e tem realmente obtido resultados excelentes, quanto com ganho e com consumo. Os resultados aqui, desde o primeiro ano, vêm crescendo muito, né? A gente vem mudando estratégias nutricionais conforme a necessidade da fazenda e o período do ano, águas e secas. Na década de 70, o Grupo Facholi deu início aos trabalhos com a produção de sementes de braquiárias e pânicums. Um trabalho sólido e reconhecido pelos pecuaristas. A empresa ela é genuinamente brasileira, exportamos para 17 países e no decorrer dos anos a empresa, por a família ser também produtora rural, eles iniciaram no mercado de nutrição, surgindo então a Potencial. Então o Grupo Facholi hoje ele é detentora da Sementes Facholi e da Potencial. 8h04 no horário de Brasília. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está na África do Sul, onde participa do 8º encontro de ministro de Agricultura do BRICS, bloco formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em discurso, Blairo disse que o Brasil se orgulha de ser a nação com a maior e mais avançada agricultura tropical do planeta, após investimentos intensos em inovação e tecnologia, e citou o Programa de Agricultura de Baixo Carbono, que reduz impactos da produção de alimentos no meio ambiente e possibilita aumento de renda para os produtores. Aos colegas do BRICS, o ministro destacou que o Brasil produz alimentos, fibras e bioenergia e mantém preservados mais de 2/3 do território nacional. Ainda no discurso, Blairo pediu mudanças nas regras do comércio agrícola mundial como forma de garantir segurança alimentar no planeta. E além do encontro, o ministro também terá reuniões bilaterais sobre o agronegócio com ministros da África do Sul que presidem o evento. E a Juliana Rezende volta agora com a previsão do tempo para a região sudeste do país. No Sudeste, os últimos dias vêm sendo marcados por conta do tempo mais seco. É a atuação dessa massa de ar mais seco que inibe a formação de novas áreas de instabilidades e, por conta disso, acaba também mantendo o solo com baixas condições hídricas. Entre o interior paulista e o interior mineiro, os índices de umidade do solo variam de 10% a 20%. É considerado pouco para que os pastos consigam manter bom ritmo de crescimento. Essa tendência de solo mais úmido apenas na faixa litorânea do Sudeste. Por conta de chuvas mais frequentes, devido aos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa e acabam garantindo pancadas de chuva um pouco mais persistentes, mesmo que essa chuva não seja muito forte. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de tempo firme em grande parte da região. É essa massa de ar mais seco que vai seguir inibindo a formação de novas áreas de instabilidades e até pelo menos a próxima semana o interior da região sudeste vai ser marcado por tempo firme, sol aparecendo, umidade do ar também caindo durante as tardes. Agora até volta a chover, mas somente na faixa litorânea do Sudeste. É a passagem de uma nova frente fria pela costa da região que ajuda a aumentar o risco para pancadas de chuva em toda a faixa leste do Sudeste.
Sudeste. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva no Sudeste, retornando apenas nas áreas litorâneas. Apesar de ser uma chuva mais fraca e não tem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo, a expectativa é de que, mesmo com essa chuva mais irregular e de forma mais isolada, ainda siga mantendo o solo com umidade um pouco mais elevada se comparada com o interior da região. E a Cemex do Brasil levou um grupo de produtores para uma série de visitas a fazendas produtoras de leite no Canadá. O Jorge Zaidan gravou reportagens por lá e nós vamos ver uma delas. Em 2014, a fazenda Loa de Mid deu uma guinada no manejo e no cuidado com o gado holandês. A quarta geração da família Wary passou a cuidar sozinha da ordenha de 85 vacas de um total de 240 abrigadas no local. Para isso, implantou o sistema de ordenha feita por robôs. A decisão facilitou o manejo e incrementou a produção. Outra decisão considerada acertada pela família foi a mudança do sistema de tie stall, em que o gado fica contido, para o de free stall, dando mais liberdade ao gado. Os novos procedimentos ficaram completos com o uso da cama formada por compostos orgânicos. É o sistema chamado de Compost Barn, que traz os animais mais próximos de seu ambiente natural. O primeiro cuidado da fazenda é a conformação do gado, como revela John Wary, da quarta geração da família e atualmente no comando da Loa de Mid. Nós selecionamos o gado para tipo para vacas grandes com um conjunto de pés e patas, vacas que produzam muita gordura no leite e baixo índice de células somáticas. E passamos a observar o valor do leite na seleção de touros. O valor do leite a que John se refere é um conjunto de índices econômicos e de programas como Immunity Plus e Repromax da Cemex. Os índices conferem aos filhos lucratividade, longevidade e maior resistência a doenças do rebanho. Metade do sêmen usado vem da bateria de touros provados. A outra metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético. Dentre os touros acasalados estão Capital Gain e High Octane, Unix, Solomon e Dorman, Impression e Lautrust. Nosso foco na visita aqui é conhecer esse sistema de criação deles, que eu acho muito importante, é o foco na vaca. Então, os produtores são de famílias de criadores, famílias de produtores de leite. Eles também trabalham com famílias de vacas, isso a gente pode aplicar muito no nosso sistema lá de criação de giro leiteiro. Fazenda Loa de Mid, localizada no município de Oshawa, província de Ontário. São 85 vacas em lactação em área de 283 hectares. A lactação média anual por vaca em 305 dias é de 10.638 quilos. A lactação média diária é de 35 quilos, com 4,2% de gordura e 3,35% de proteína. A fazenda adotou os programas Immunity Plus, Cemex Works e Repromax. Touros Cemex mais usados: Capital Gain, Unix, Lautrust e Solomon. Oito horas e 10 minutos no horário de Brasília. A greve dos caminhoneiros ainda reflete no país com o impasse do tabelamento do frete parado no Supremo nas mãos do ministro Luiz Fux. O país está travado com graves consequências para o agronegócio, principalmente na exportação de carnes. Nós convidamos um especialista em nutrição animal, o Dr. Rogério Coan, da Coan Consultoria, para falar desse mercado pecuário, que é onde ele atua com mais frequência. Pela internet ele vai conversar com a gente. Rogério, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Zaidan. Muito bom dia. Satisfação falar com você novamente, ainda mais num cenário meio catabalítico como esse que a gente tem enfrentado esse ano na pecuária e no agronegócio. É verdade. Como é que está a temperatura neste momento em Ribeirão Preto? Zaidan, aqui está um pouco fresco, está por volta de 23 graus, mas uma temperatura bastante agradável para iniciar os trabalhos aqui
vinculados ao nosso Brasil futebolístico. Rogério, vamos falar das consultorias que você presta, são muitos rebanhos espalhados pelo país. Como é que esses rebanhos têm sentido toda essa movimentação contrária, toda essa questão da greve dos caminhoneiros, as consequências, a falta de comida nas fazendas? Muita gente ficou sem receber a ração, os insumos para produzir a ração. Como é que está hoje o trabalho das pessoas para quem você presta consultoria? Olha, Zaidan, é um cenário bastante desolador. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode utilizar para classificar a situação que as fazendas que trabalham com intensificação e até aquelas que não trabalham com tanto aporte tecnológico de insumos. Esse ano está bastante complicado, haja visto esse problema logístico de entrega de insumos. Nós tivemos que fazer uma manobra muito grande em ajuste de dietas nos confinamentos, principalmente. Haja visto que houve uma falta grotesca de insumos, de milho, casca de soja, farelo, derivados do algodão, enfim. Realmente nós fizemos muito ajuste em dieta, porque eu tive a oportunidade de trabalhar dieta de confinamento somente com silagem. E isso é muito deletério do ponto de vista de desempenho dos animais. A gente sabe que em nutrição, quanto menos a gente alterar a dieta dos animais, melhor. E esse ano aqui a gente já está observando uma perda significativa de desempenho, haja visto que a dieta não ficou completa na maioria do tempo. E isso é muito ruim para a produção e para o pecuarista, que tem na atividade pecuária a sua principal fonte de renda, na sua grande maioria. Ô, Rogério, o que muda diante de tudo isso? Um peso de carcaça menor ou o pecuarista, o confinador, vai ter que deixar o gado mais tempo no coxo? Bom, as duas coisas acontecem. Num primeiro momento, você tem uma perda de desempenho expressiva e significativa, o que remete exatamente no que você ponderou. E o pecuarista necessitar deixar o animal mais tempo no coxo, isso logicamente impacta em custo e impacta também, Zaidan, no que é mais relevante para ele, que é no fluxo de caixa. Porque, como você bem sabe, num confinamento, custo de produção ele é muito elevado e o pecuarista ele faz compra dos insumos e tem um escalonamento da produção e, consequentemente, da venda do boi para pagar os custos e iniciar uma nova atividade, um segundo ciclo produtivo. Então, isso vai impactar de todo jeito, Zaidan. Rogério, como é que está a negociação do produtor com as indústrias? Ela mudou, teve alterações significativas depois da greve dos caminhoneiros? Olha, Zaidan, isso é um assunto muito delicado, isso tem trazido um pouco de estresse no que tange ao relacionamento do pecuarista para com os fornecedores. Isso impacta em todos os fornecedores, desde as indústrias que trabalham com sanidade, nutrição, fertilizantes e assim por diante. Os preços que já estão chegando na porteira do produtor são bastante proibitivos, haja visto o que a gente tem visto em termos de tabela de frete, além do problema de não compromisso com a entrega, porque tem ainda uma questão logística de um cronograma de atraso das entregas lá de trás. Então, isso tem causado, eu diria, um estresse muito grande em todos os elos dessa cadeia produtiva, Zaidan. Rogério, no sistema de engorda no coxo esse ano, sempre nessa época do ano já há o planejamento, né? Aliás, desde o início já se tem o planejamento de fechar o gado no coxo, a compra de insumos, enfim. Como é que está hoje a intenção? É possível ver isso agora ou ainda está cedo? Olha, Zaidan, nós tivemos no Brasil Central, de maneira geral, uma ocorrência de chuvas um pouco mais longa, o que remeteu ao pecuarista segurar os animais mais tempo nas pastagens, né? O que remeteu a um atraso na entrada dos animais no confinamento. E quando a gente culmina o atraso da entrada nos animais no confinamento, decorrente pela melhor condição das pastagens, e também a falta de insumos decorrente da greve dos caminhoneiros, a gente observa que agora que os pecuaristas estão começando a colocar boi no coxo, mas ainda com uma cautela. Mas é importante dizer que dentro dos clientes que a gente atende, houve uma redução significativa no número de animais confinados agora no primeiro giro. Isso já estava programado. Nós fizemos muita terminação a pasto, em decorrência dos custos mais elevados, quanto à alimentação, e o cenário do milho mostra claramente isso, e também a soja e seus derivados.
Então, eu acredito que agora, no primeiro giro do confinamento, nós vamos ter um giro um pouco mais reprimido. E com a entrada da segunda safra em julho, agosto, a gente começa a recuperar esse número de animais confinados, que foi menor no primeiro giro, Zaidan. Ô, Rogério, ontem nós conversamos aqui no Bom Dia com o Adolfo Fontes, que você conhece muito bem, é palestrante dos eventos que você promove, ele é analista, né, do Rabobank. Ele disse que essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode provocar aumento no custo da proteína, custo de produção de proteína animal, boi, suíno e frango. Hoje o preço do milho está bom, caiu, mas o Adolfo prevê uma alta nas commodities, na soja, milho, farelo de soja, farelo de milho, o que vai encarecer a produção no confinamento. Eu concordo com a observação do Adolfo. Eu acho que a crise na Argentina impactou muito pela defasagem de quase 10 milhões de toneladas de farelo de soja, né? E isso trouxe um impacto muito negativo no mercado, haja vista que a Argentina é o maior exportador mundial de farelo de soja. E essas, vamos dizer, discussões com a China devem impactar negativamente os custos de produção. Então, eu acho que assim, ainda tem um pouquinho de cautela para a gente observar isso no mercado, mas isso infelizmente vai ocorrer, Zaidan. Isso é uma tônica já no mercado que a gente já começa a considerar. Rogério, mudando um pouco de assunto, vamos falar de evento. Eu citei agora há pouco o Adolfo, que é palestrante dos seus eventos. De 1º a 3 de agosto, em Ribeirão Preto, o Fórum da Pecuária Lucrativa com o tema Pecuária de Corte em sua essência, o pasto. O que você está preparando para esse encontro, Rogério? Olha, Zaidan, nós preparamos aqui uma série de temas de relevância, muito deles, para não dizer a grande maioria, de acordo com as reais necessidades do pecuarista que produza pasto, seja na cria, recria, engorda ou ciclo completo. Então, nós preparamos aqui uma plataforma de discussão muito interessante, partindo para biotecnologias na cria, novas tecnologias que estão vindo no Brasil quanto à recria, terminação a pasto. Nós vamos discutir muito esse cenário de degradação de pastagem, manejo, como o pecuarista pode iniciar um processo de intensificação, quais as tecnologias e viabilidade econômica na recria, terminação de novilhas, recria, terminação de bovinos a pasto. Vamos discutir muito o mercado, vamos discutir também oportunidades vinculadas ao mercado futuro e vamos estar aqui reunindo realmente as peças-chave da cadeia produtiva da carne bovina, de forma a trazer informações para que o pecuarista tenha condições de tomar decisões mais assertivas no ano, eu diria, mais complicado como está sendo em 2018, haja vista todos esses acontecimentos socioeconômicos do nosso Brasil. Rogério, como fazer a inscrição para esse evento, para esse fórum? Olha, as inscrições são muito simples de serem realizadas. Nós temos uma plataforma que se chama pecuariamaislucrativa.com.br. Lá o participante ele tem condições de observar todo o cronograma do que vai ser discutido, os hotéis que são disponíveis, os valores das inscrições que vão evoluindo de acordo com os pacotes de desconto. Então, basta ele acessar www.pecuariamaislucrativa.com.br. É muito simples. Nós ainda estamos iniciando as inscrições, estamos com praticamente 100 inscrições já realizadas. E vamos estar de novo aqui, com todo o apoio do SBA, sempre fazendo uma cobertura fantástica com toda a equipe, trazendo temas e discussões de relevância para todo o Brasil. Rogério, grande abraço. Grande abraço, Aidan. Vamos rumo ao Hexa. Obrigado, grande abraço. Rogério Coan, diretor da Coan Consultoria. Intervalo comercial, vamos mostrar um pouco mais de imagens do telespectador. Aliás, não, essas são imagens da Campo Grande Expo, realizada de 16 a 20 de julho no Centro de Eventos Terra Nova, aqui na capital sul-mato-grossense, com a cobertura do Canal do Boi. Nós vamos para um intervalo com o depoimento de um dos participantes da Campo Grande Expo. Até já! O meu nome é Alexandre, eu sou diretor comercial da Dimac Campotrato Máquinas. Nós somos distribuidores JCB no estado de Mato Grosso do Sul e nós vamos estar presentes junto com a JCB
na Campo Grande Expo, de 16 a 20 de julho. Teremos alguns equipamentos presentes na feira, entre eles o lançamento, a escavadeira de 13, 14 toneladas JS 130. Espero a vossa visita. Oito horas e 25 minutos no horário de Brasília. Segue no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, a 15ª edição da Mega Leite, o encontro de raças leiteiras. Os organizadores esperam movimentação até amanhã, quando termina o evento, de 25 milhões de reais nos negócios realizados dentro do tradicional Parque de Exposições. Nós vamos destacar agora a entrevista que o nosso companheiro Luiz Crozara fez com as diretoras, primeiro do Girolando, a Magnólia Martins, e da ABCZ, a Cláudia Junqueira. O assunto, a integração que a feira trouxe entre raças zebuínas leiteiras e outras raças também. Acompanhe. Pois é, na Mega Leite, o pessoal da ABCZ recepcionando o pessoal do Girolando. A Magnólia está aqui do meu lado, está aqui a Cláudia diretora da BCZ, a Magnólia do Girolando. É bom, né, Cláudia? Né, Magnólia? Todo mundo junto, numa grande feira, uma exposição que é também zebuína, né? Porque o Girolando né? Com certeza. Bom dia. Acho que um está ligado ao outro, né? Acho que somos todos o mesmo ideal, né? O ideal. Nossa feira de leite, né? E estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus, vamos bater recorde outra vez, 2018, né? Com certeza vai ser bela a feira, como você já está vendo aqui no início. E o mais é pedir a Deus que abençoe nosso trabalho e que corra tudo a mil maravilhas. Ô Cláudia, que maravilha, hein? Todo mundo junto, hein? Então, Crozara, eu estou super feliz aqui de estar conhecendo a Magnólia, né, Magnólia? Estamos aqui junto com o Girolando, que já está aí consagrado, né? Reconhecidamente até a área internacional, que eu, como diretora internacional, tenho participado das feiras e tenho visto o quanto o trabalho de vocês tem sido reconhecido, admirado e comprado, né? Você esteve em Paris agora cuidando do assunto febre aftosa, erradicação, suspensão da vacina e tudo, mas por lá também se falou muito do produto do leite brasileiro, né? Sim, agora o momento, as vitrines, os holofotes estão todos voltados para a cadeia do leite. Eu acho que é importantíssimo para a gente esse momento, principalmente porque com essa abertura, o certificado livre de aftosa vai nos proporcionar um mercado muito maior, muito mais competitivo e com certeza a nossa genética fará a diferença nesse mundo afora aí. Tá bom, só notícia boa, Magnólia. Notícia boa, graças a Deus, só notícia boa, Crozara. Obrigado. Tá tudo bem? Gostou? Muito. Da abertura feita com a diretora da BCZ? Ótimo, ótimo. Irmã parceira, né? Só boas notícias. Tá bom, vamos seguir porque tem muita coisa que se fazer aqui em Belo Horizonte na Mega Leite 2018. E vamos agora com a nossa agenda de leilões. O Agrocanal transmite neste sábado, às 1h30 da tarde, a segunda etapa do circuito de leilões Fazendas Bartira em 2018. Na oferta, 1.000 animais com realização da Central Leilões. E claro, o nosso repórter Daniel de Paula é quem dá os detalhes. Aqui vai mais um leque de opções seguras de investimento em pecuária ou em tropa selecionada para a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, que o Agrocanal mostra dia 23 de junho, direto de Rancharia. Um compromisso que está no calendário de quem confia nessa fonte genética. A tradição desse trabalho começou aqui nas fazendas de São Paulo, então é a nossa responsabilidade. Sempre vai aumentar sim e manter a qualidade que a gente vem oferecendo para o mercado. Isso nos dá a responsabilidade de ter a transparência dos nossos negócios, principalmente envolvendo um circuito que vende em torno de 15 mil animais.
E eu vou contar um negócio para vocês, rapaz, e tem cliente que participou de todos os anos, o que é uma coisa muito bacana, né? Quer dizer, e quando a gente fala que o mercado aguarda esse leilão, que é até por alguns motivos. Primeiro, para fazer a reposição propriamente dita. E o segundo, os outros criadores também têm a Bartira como uma balizadora de preço, né? Essa referência vem dos resultados que a genética Bartira gera nos clientes que se fidelizam numa base selecionada a pasto com rigor e critérios bem definidos, formada por uma matriz que vai receber de touros provados a influência de mais Nelore ou de cruzamento com Angus e Santa Gertrudes para o meio-sangue e tricross. Tudo bem planejado e escolhido. Isso aí é feito em conjunto com os técnicos da propriedade, né, da Fazenda Bartira. Então a gente realmente traça o objetivo, em cima do objetivo escolhe os critérios para a gente selecionar esses touros e aí realmente a gente coloca os melhores touros do mercado para realmente chegar a esses objetivos que a propriedade tem. A particularidade dessa praça aqui no circuito de leilões da Bartira é que daqui saem animais já um pouco mais zerados em relação ao que você está acostumado a ver dos animais comerciais da Bartira. Junte a genética muito apurada, usada na formação desse rebanho, e um manejo muito correto dentro da realidade do Brasil, muito mais da metade do caminho andado até o retorno financeiro para esse investimento já foi cumprida. Os animais em geral da fazenda são muito precoces, mas aqui há muitos confinamentos que querem um animal já bem próximo da terminação. Então, diferente dos outros leilões da Fazenda Bartira, o leilão aqui do estado de São Paulo oferta animais ainda com a era um pouco mais avançada para essa terminação ser mais rápida. Para a gente conseguir uma qualidade na desmama, e a gente também permitir uma condição de recria no pouco tempo que ficam na fazenda, você precisa ter essa condição boa de pastagem, né? Sem essa condição de pastagem isso não é possível, e para isso, além do manejo, a gente se preocupa muito com fertilidade de solo, né? Não adianta a gente querer fazer reforma de pastagem sem cuidar da fertilidade, você não consegue dar essa condição. E isso faz com que a gente consiga desmamar bem esses bezerros, e o pessoal que compra os bezerros sabe que esse bezerro não tem suplementação. Ele é um bezerro que foi criado com o leite da mãe a pasto, é um animal muito mais adaptado e preparado para deslanchar depois na recria. Ninguém fica fiel de uma coisa que ele não ganhar dinheiro, né, Daniel? Então, como aqui vende produtos muito bons que vão ser acabados muito rapidamente, e ainda mais agora que temos esses mercados de carne, de mercado gourmet realmente, né, de carne com valor agregado, a Bartira é imbatível nisso daí. O mercado pode desfrutar ainda dessa funcionalidade e versatilidade em lotes como esses Moares de 2015 e 2014, ou o quarto de milha muito bem representado pelo garanhão Cat Brown Oak, éguas prenhas produtoras de potrada para trabalho e corrida, 2 potros em final de doma e ainda 7 cavalos prontos. O responsável por tudo isso que vai à venda e pela tropa que gera a genética usada pelo grupo nas fazendas Bartira em todas as suas unidades está aqui comigo. Cláudio, que é o gerente de unidade, e essa daqui, Cláudio, é uma novidade. Para quem que é essa tropa que está indo agora à venda? Bom, esses animais ainda estão aptos a serviço e também para crianças, porque houve sempre uma demanda aí por animais para as crianças, então esses são animais já com uma certa idade, mas ainda aptos ao trabalho. O Cat Brown Oak é um animal que chama atenção, já tem muita genética e formador da sua genética, né? Isso, já deixou bastante. Ele já tem filhos dele no plantel, filhas que vão ficar para repor o plantel de matrizes, e agora ele está sendo disponibilizado. É um filho do Salve Cat em égua Playgun, de genética fechada tanto em cima quanto embaixo, de trabalho. Age boa. O animal é iniciado em apartação e pode ser usado aí para as provas de Timpani, então, work a horse, seguir na apartação ou ir para o laço. Então ele tem um leque bom aí de trabalho, aproveitando o call sense dele. É para aproveitar tudo o que está em oferta nos 1000 animais que compõem a segunda etapa do 17º Circuito de Leilões das Fazendas Bartira, dia 23 de junho, sábado, a partir de 1 da tarde, direto da Fazenda Bartira, em Rancharia, com a transmissão do Agrocanal. 8h34 no horário de Brasília. Vamos falar com o Walter Pulga, que está em São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, ainda sobre os problemas, os impactos
da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Você sabe, os Estados Unidos estão sobretaxando os produtos que eles importam da China. A China está retalhando, sobretaxando também, e o mundo todo, a economia mundial, tem sofrido com essa guerra. Pulga, antes de você falar desse assunto, muito bom dia. Como é que está o trânsito hoje em São Paulo? Está mais leve em função do jogo do Brasil? Bom dia a vocês, Aidan. Bom, São Paulo está hoje uma beleza para circular pela manhã. O trânsito está leve, as emissoras de televisão locais lembram que a Marginal nunca esteve tão tranquila, e mais do que isso, hein? Há uma acentuada movimentação de trânsito na saída rumo ao litoral, rumo ao interior. As pessoas estão emendando, vamos dizer, essa sexta-feira à tarde com o fim de semana, Aidan. Os trens, metrô. Agora há pouco eu uso metrô para chegar até aqui a Bolsa, ao centro de São Paulo, é muito mais fácil. Metrô vazio, sem correria, realmente um clima positivo. E aqui perto da Bolsa, nós temos aqui no Vale do Anhangabaú uma movimentação, há telões, né, para que a população possa assistir o jogo, e já há muito barulho, muita música, muita gente nessa concentração aqui no Vale do Anhangabaú, a 200 metros aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Aí, né? O dia promete. Legal. Pulga, e essa guerra aí? Mais problemas? Como é que está a repercussão nesta sexta-feira? Olha, toda essa guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, taxando produtos chineses, né? Os americanos taxam produtos chineses, como você explicou, e os chineses retalhando produtos norte-americanos. Há também uma briga, vamos lembrar, com os europeus também estão descontentes com taxações impostas pelo governo americano, e vamos lembrar que Donald Trump decidiu também fazer uma guerra comercial e restringir a importação de produtos sem taxação do México, portanto vai taxar produtos que vêm do México, que é um parceiro tradicional dos Estados Unidos, e também do Canadá. Tudo isso está causando uma mudança no mercado internacional. Vai alterar preços de commodities metálicas, commodities agrícolas e também na área de energia. Já há discussões sobre o presidente Putin, né, lá da Rússia, já se articula com países produtores de petróleo para manter o petróleo na faixa de 70 a 75 dólares o barril, para, vamos dizer, bloquear um pouco essa pretensão dos Estados Unidos de mudar esse cenário. Já há muitas críticas também dentro dos Estados Unidos contra, né, crítica às atitudes do presidente Donald Trump. Resumindo, o que ocorre é que na Ásia os índices acionários tiveram a pior semana em 5 meses. Os investidores já estão muito preocupados com essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Para se ter uma ideia, a Bolsa de Tóquio teve índice Nikkei agora nesta madrugada em alta, mas uma alta leve de 0,78%. Ou melhor, recuou 0,78%. Então, o índice Nikkei da Bolsa de Tóquio caiu. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong subiu, mas subiu 0,15%, subiu muito pouco, né? E em Seul, o índice Kospi teve uma valorização de 0,83%, eu tenho anotado aqui, mas não recupera tudo que perdeu nas semanas anteriores. Singapura também teve uma leve alta, mas nada que trouxesse de novo os bons índices que nós vimos anteriormente. O índice CSI 300, que é referência para o mercado chinês, onde tem companhias listadas, né? Um índice feito com companhias listadas na Bolsa de Xangai e Shenzhen, avançou, mas avançou timidamente, não há uma recuperação acentuada no mercado chinês. Tudo isso resultado dessa guerra comercial, que vai alterar preços de commodities agrícolas, sim, como já altera preços de outras commodities negociadas em todo o mundo. Zaidan, é com você. Pulga, e na Bolsa de Valores aqui de São Paulo? Olha, a nossa bolsa ontem desabou de novo, viu, Zaidan? Aquele alívio que nós tivemos aí, alguma recuperação no nosso índice Bovespa, ficou para trás, viu? A combinação de um ambiente aqui interno muito ruim, um ambiente externo também muito ruim, fez com que o índice Bovespa se aproximasse ontem dos 69 mil pontos, deixando para trás os 70 mil pontos. Chegou a cair quase 3% ontem. No final, caiu 2,84%, manteve ainda a faixa dos 70 mil pontos. Bom, do pico, né, do dia ao piso, a Bolsa perdeu mais de 2 mil pontos ontem. E o que causou essa derrocada? As ações da Petrobras, Aidan. Petrobras tem ações de funcionários que resultam aí em prejuízo de 17 bilhões de reais.
E se tiver que desembolsar esse dinheiro para 51 mil empregados, lógico, vai ser um prejuízo muito grande para a Petrobras. Resumindo, a Petrobras ontem perdeu 5% nas ações ordinárias e perdeu 6,85% nas ações preferenciais. Isso contribuiu para que o índice Bovespa viesse abaixo. Ações de bancos também desabaram ontem, queda do Unibanco de mais de 3,35%, queda para as ações do Bradesco de mais de 4% e queda também para Banco do Brasil, que perdeu mais de 3,60%. E diante dessa situação, não poderia ocorrer uma outra coisa senão uma alta do dólar, né? O dólar chegou a bater R$ 3,80 ontem, Zaidan, subiu, disparou, o Banco Central foi ao mercado, ofereceu 2 bilhões de dólares ao mercado e isso trouxe de novo o dólar em movimento de baixa. Ou seja, quando o Banco Central recua, o dólar dispara. Se ele para de ofertar recursos para o mercado, o dólar vem em alta acentuada. Ontem o Banco Central conseguiu manter o dólar na faixa de 3,76, mas depois de despejar 2 bilhões de dólares no mercado. É difícil controlar o câmbio também, viu, Zaidan? É com você. Legal. Obrigado, Pulga. Bom dia. Juliana. E agora nós vamos saber como fica a previsão do tempo para a região sul do país. Durante este final de semana, a chuva volta para o sul do país e também a sensação de frio. As temperaturas já começam a cair nos próximos dias. Agora, as condições hídricas do solo seguem altas nos 3 estados da região. A umidade passa de 90% em grande parte do sul do país. Nos próximos 5 dias, então, tem tempo instável, risco para pancadas de chuva nos 3 estados, mesmo que essa chuva não seja tão volumosa. E toda essa chuva vai ser influenciada por conta da passagem de uma nova frente fria. Tempo firme apenas no norte do Paraná. Agora, as temperaturas já vão começar a cair no decorrer dos próximos dias. Os ventos que sopram do quadrante sul declinam a sensação de frio, principalmente em áreas do interior gaúcho. Na fronteira com a Argentina, a mínima de apenas 1 grau. Agora, para os próximos períodos, tem previsão de chuva ainda persistindo na região, especialmente entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. Grande parte do Paraná, expectativa de tempo firme. Agora, no decorrer deste período, o frio já perde intensidade, a temperatura já aumenta, tanto que o dia já começa com mínimas de 11 graus. Então, durante as próximas semanas, tem risco para chuva em grande parte da região. Essa chuva não deve ser de forma tão forte, mas a expectativa também é de retorno do frio para o interior do Rio Grande do Sul. E agora nós vamos conferir o trabalho desenvolvido com as tecnologias da Cargill na Fazenda 2A, que já utiliza há um bom tempo as tecnologias e tem alguns resultados para mostrar. Vamos ver. A colheitadeira avança na imensidão das terras. Tempo de colheita da soja quando visitamos a Fazenda 2A, na região de Honório Serpa, a sudoeste do Paraná. Com o proprietário Ademir Oinaski Filho, o rumo da conversa é o sistema da propriedade que gira em torno da integração, lavoura e da pecuária. No verão a gente entra com plantio direto de soja, né? Milho, feijão também. E após essa colheita, a gente faz aveia com azevém para largar o gado. Na parte de genética, a aposta foi nas raças Hereford, somando no plantel 180 matrizes, com origem de cabanhas do Rio Grande do Sul, e o Braford, com 300 cabeças da linhagem argentina. Na tabela dos resultados da fazenda, a Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, se encarrega do cardápio em todos os ciclos. O exemplo: as novilhas de 13 meses de reposição, primeira inseminação com 70% de prenhez, receberam na dieta o suplemento Probif Pasto Bom Reprodução nos 2 meses que antecedem a inseminação até a confirmação de prenhez. A dieta, que contém minerais orgânicos e aditivos, é também o alimento das doadoras PO e de todas as vacas do plantel. De 5 doadoras coletadas, resultado: 50 embriões que vão ser usados na próxima estação de monta, ou seja, multiplicação da cabanha que começa a cria em outra fazenda. Segundo o Evandro Schonen, assistente técnico comercial da Cargill, lá é uma região bem mais desafiadora, montanhosa e não tem a integração,
como a gente vê nessas fotos, arquivo da fazenda. Lá a gente trabalha com minerais de baixo consumo, mineral reprodução, né, o nosso ProBif Pasto Bom Reprodução, né, que é um mineral que ele vem com aditivo junto, aditivo e minerais orgânicos, que se adequa muito bem àquela fazenda. E a bezerrada, como é que é a dieta nessa primeira fase? Eles entram no sistema Creep Feed, é um mineral hoje, nossa suplementação de 0,4% peso vivo, 0,4%, 0,5% peso vivo, com o objetivo de desmamar eles mais pesados aos 6, 7 meses. Destino desse primeiro lote dos machos de desmama aos 7 meses com 320 quilos. A partir dos 2 meses foram submetidos à dieta alimentar com o suplemento mineral ProBif Creep PR. Outra etapa da suplementação para os machos está no exemplo deste lote. Carimbos entre 15 e 18 meses. Também submetidos a condições de pasto, ou seja, adaptados e preparados para a estação de monta. Vão seguir para o mercado em outubro, por isso mesmo, consomem uma suplementação diferenciada. O ProBif Pasto Bom Top Most permite que o animal tenha maior aproveitamento de pastagem e, com isso, melhorando a conversão alimentar. O diferencial da suplementação nessa fase é que no verão os animais ficam concentrados numa área mais limitada, já que a integração é feita em boa parte da fazenda, lembra? E nesse período é usado 1,2% de ração para os machos e 1% do peso vivo para as novilhas. No inverno, eles voltam para a pastagem com a aveia e o azevém. Onde os animais passam de uma suplementação que vinham recebendo 1,2% peso vivo, vem para uma suplementação com 0,1, que é o nosso ProBif Minuano, que é um mineral que promove crescimento e um melhor aproveitamento da pastagem, com isso um maior ganho de peso durante esse período. 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. A primeira feira temática para fomento das formas de integração em Mato Grosso do Sul, a Campo Grande Expo, que será realizada de 16 a 20 de julho na capital do estado, conta com 5 dias de uma programação intensa, aliando o melhor da pecuária e também da agricultura. O Bom Dia Produtor vai para um intervalo comercial com o depoimento de mais um dos expositores da Campo Grande Expo. Até já! Meu nome é Celso Regis. Eu sou presidente do Sistema OCB, o sistema que congrega todas as cooperativas sul-mato-grossenses, seja ela do campo ou da cidade. E também sou presidente de uma das cooperativas que compõem o Sicredi aqui no estado, a Sicredi União MS Tocantins e Oeste da Bahia. Eu vim aqui hoje para convidar você para participar da feira Expo Campo Grande, que acontecerá 16 a 20 de julho. Nós estaremos lá trazendo a forma de atuação e o modelo de organização econômica da sociedade através de uma empresa cooperativa. Convido a todas as cooperativas sul-mato-grossenses, em especial do ramo agronegócio, a vir participar. Temos grandes novidades, grandes parceiros que trarão novidades, novas tecnologias, enfim, inovações para o produtor rural. E o Sicredi estará também com um stand montado para recepcionar todos os cooperativistas aqui do nosso estado. Venha você participar. O Sicredi tem também diversas formas de financiamentos. Através de créditos pré-aprovados, você pode procurar um dos nossos gerentes que está lá à disposição, no nosso stand montado lá na feira, que é ali, na saída da MS 80 para Rochedo. Venha, participa desse grande momento para o empresariado do campo e da cidade sul-mato-grossense. Com certeza será um grande sucesso. Compareça.
8h51, voltamos com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal no manejo da desmama. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira. E o manejo da desmama é um momento de estresse tanto para os bezerros quanto para as vacas, resultando em perda de peso das vacas e atraso no desenvolvimento dos bezerros. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já passou por esse problema na propriedade. No ano de 2017, nós estávamos preocupados com o manejo da desmama e procuramos o Fábio da Virbac. Ele indicou este produto, Fosfosal. E a gente ficou muito satisfeito com a utilização deste produto, que a gente observou que os animais não sentiram o estresse pós-desmame. Pois então eu indico e aprovo esse produto, Fosfosal. Sou Carlos Dias Miranda, sócio proprietário da rede de loja Casa do Criador, com lojas em Jardim, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Bonito e Bela Vista. Convido a todos os pecuaristas para vir em uma das lojas Casa do Criador comprar o Fosfosal. Tá esperando o quê? Mantenha seu rebanho em pleno desenvolvimento e garanta sua lucratividade. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! 8h53, horário de Brasília, e ontem, durante o programa Pecuária BR, o Jorge Zaidan conversou com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Rodrigo Gomes, sobre o cuidado com a alimentação dos bovinos no período de inverno, já que a pastagem supre boa parte das necessidades do animal de outubro até o final de abril. Mas depois desse período, o produtor começa então a lidar com a escassez. Acompanhe os detalhes. De seca, sem pasto, chega a perder um bovino até 80 quilos do seu peso? Zaidan, é possível, né? O animal vem aí bem alimentado durante as águas, né? Que a pastagem está em boas condições, e dependendo se chega nesse momento, né? Não tem pastagem em boa quantidade, em boa qualidade, esse animal, dependendo dessa categoria, ele perde peso mesmo. Você pega um animal exigente, pesado, que, né, precisa de alimentação para se manter e para ganhar peso, numa situação muito ruim, ele chega a perder 80 quilos, né, o que é péssimo para a pecuária, leva aquele boi sanfona que a gente tanto conhece, né, o animal que engorda, emagrece, e leva lá 4, 5 anos para ser abatido. Nessa época do ano, estamos praticamente entrando no mês de julho, né? A seca deve ir na maior parte do país até setembro. O produtor que não planejou a sua estratégia de nutrição do gado vai ter que, né, recorrer a emergências. Quais são essas emergências? A emergência sempre é o último caso, realmente é o que a gente menos recomenda, né, Zaidan? Mas a utilização de um feno, de uma capineira que ele tenha lá na propriedade, né, uma capineira mais antiga, né, por exemplo, cana-de-açúcar, né, que a gente, né, uma receita muito comum é a cana com ureia, né, para alimentar o gado. Então, assim, o feno pode ser utilizado, a gente acha feno para comprar, mas realmente tem que ser o último caso mesmo. O melhor caso é quando o produtor ele consegue se planejar, ter pastagem suficiente para ele passar aí a seca bem, com o mínimo de suplementação, né, para aproveitar essa pastagem, que na maioria das vezes vai estar numa pior qualidade, né? Como escolher a suplementação mais adequada? A escolha da suplementação inicia pela categoria animal que você está utilizando, tá? Então, ela vai, falando em bovino de corte, né, a suplementação para vacas de cria vai ser diferente para em relação à fase de recria e também diferente em relação à fase de engorda, né? Pensando em vacas de cria, né, Zaidan, na maioria dos casos, né, a gente tem aí a estação de parição começando daqui a pouquinho, lá em agosto também, algumas propriedades logo em julho. O ideal é que a vacada chegue, né, nessa estação com uma boa condição corporal. Então, a ideia... Até para cuidar bem do bezerro, né? Exatamente. E a vacada vai ter que emprenhar novamente mais na frente, depois de 90, 100 dias aí, né? Então, para chegar, né, nessa estação com uma boa condição, óbvio, tem que ter uma massa de forragem, de pastagem disponível na propriedade. O produtor vai ter que ter se programado, como você disse. E aí, como suplementação de vaca normalmente é mais caro, uma suplementação, o que a gente chama de sal ureado. O sal mineral contém ureia, que vai fornecer um pouquinho de proteína para essa vaca conseguir utilizar bem a pastagem que está ali disponível para ela. Você mistura isso na fazenda?
Pode ser misturado na fazenda, né? A gente sempre recomenda, se a propriedade não tem uma boa estrutura, de bom misturador, ou não tem mesmo pessoal qualificado para fazer essa mistura, que compre pronto. Tá? De uma boa empresa de nutrição, isso a gente acha nas casas veterinárias, nas empresas de nutrição, isso é muito facilmente encontrado. Agora, se ele tem estrutura na fazenda, dá para fazer também, claro que tem que ter os bons cuidados, né? Tem que ter uma boa fórmula de um sal ureado, e aí no momento de dosar tanto a ureia quanto o sal mineral e da mistura, ele tem que ter bastante cuidado também. Quem não se planejou tem que preferir sair do 0 a 0, né? Sem perder muito, como a gente falou no começo. Mas é possível sair no lucro também? Ah, sim. Nesse período de adversidade? Com certeza, com certeza. Então, pensando em recria e engorda, por exemplo. Recria, né? O bezerrado está sendo desmamado agora, a partir de abril, maio, né? Já tem um bezerro novo chegando aí. Trabalhar com uma suplementação que a gente chama de suplementação proteinada. Uma suplementação proteinada de baixo consumo, o bezerro vai consumir lá entre seus 250 até 400 gramas de um suplemento lá com 30% a 40% de proteína. Se ele tiver uma pastagem em boa quantidade, não precisa estar em boa qualidade não, a gente garante aí até cerca de 300 até 400 gramas de ganho de peso por dia. É a suplementação, a modalidade de suplementação de melhor custo-benefício que temos. Tem muitos pastos que estão quase na palhada. Isso aí funciona? É bom? Funciona desde que tenha massa, né? Quando você fala que está na palhada, é uma pastagem que já perdeu sua qualidade, que a gente fala que endureceu. Amarelo, pasto amarelo. Exatamente, perdeu ali a sua digestibilidade, que é a capacidade do boi aproveitar aquele capim, a proteína está lá embaixo. Então a suplementação proteinada vem a recompor essa proteína, principalmente, para ajudar o animal a digerir bem aquele capim, aproveitar os nutrientes e aí ganhar peso. A suplementação para vacas de leite, tem alguma diferença? Aí vai depender muito da fase de lactação da vaca, né? Então, vacas que pariram agora, começaram a dar leite agora, né, agora há pouco tempo, realmente são animais mais exigentes, aí sim a programação da fazenda tem que ser mais rigorosa. Tem que ter uma capineira, né, um napier, uma cana de açúcar, ou mesmo, preferencialmente, uma produção de silagem, uma silagem de boa qualidade, como uma silagem de milho, né, para fornecer nesse período seco, principalmente esses animais que estão aí em pico de lactação. Já vacas secas, né, que não estão em lactação, aí sim pode ser trabalhada a pasto com um pouquinho de suplementação para mantê-las até a próxima aparição. Tem uma pergunta cuja resposta pode parecer óbvia, mas eu vou consultar o doutor aqui, o especialista. Estação de monta vai começar quando voltarem as águas. Nesse período agora, quem pensa em fazer estação reprodutiva, o que o senhor diria para esse pecuarista? Para começar agora a estação reprodutiva, olha, eu já vi muitas propriedades fazendo isso. Agora tem que ter um bom planejamento, né? Agora a gente está, né, no início da seca, a gente tem que pensar que um animal parindo agora vai estar no pico aí da lactação, né? Uma vaca vai estar no pico da sua lactação daqui 2 meses, que é exatamente o pico da seca, né? Então, quem escolhe trazer nessa estação de nascimento um pouquinho para dentro da seca, aí tem que ter alguma estratégia de suplementação um pouco mais rigorosa, mais reforçada e para frente. Trabalhar com uma suplementação, de repente, que a gente chama de proteica energética, a vaca vai consumir em torno de 1 quilo aí de uma ração com seus 20, 25% de proteína, isso vai ajudá-la, né, no momento de maior exigência, né, de produção de leite para aquele bezerro, e é exatamente o momento que ela vai estar também sendo submetida à estação de monta. Os cuidados com as crias que vão nascer, quais são? Bom, aqueles cuidados básicos, né, Zaidão, do nascimento do bezerro, né, a boa cura do umbigo, a aplicação de uma ivermectina, por exemplo, né, depois fazer os cuidados contra a diarreia, né, isso aí a gente sabe que tem que fazer, e fazer a boa alimentação da mãe. Fazendo a boa alimentação da mãe, isso aí vai se traduzir em leite e o bezerro ele vai conseguir ser bem criado. O leite segura o bezerro nesse período? Sim, exatamente. Então, até os seus 3, 4 meses de vida, o leite é o alimento preferencial do bezerro. Então, é importante que a vaca também seja bem nutrida para produzir a maior quantidade de leite possível. Depois, ele vai se adaptando, né, conseguindo aproveitar mais a pastagem, aprendendo a pastar até mesmo com a sua mãe, e aí ele vai aproveitando melhor essa pastagem, ficando menos dependente do leite. Quer dizer, de olho na cria, vamos cuidar da mãe.
Exatamente. Esse é o primeiro... Antes até do nascimento. O primeiro ponto. É a vaca parir numa boa condição corporal, não deixar ela parir magra, porque se ela parir numa boa condição, ela vai ter mais condições de produzir leite para esse bezerro e vai sair um bezerro mais bem criado. E para os touros que vão entrar na estação de monta lá para setembro, outubro, até o fim do ano? Vale já dar uma olhada, né, no lote de torama, ver como é que está a condição dessa torama, né, ver se estão numa boa condição ou se precisa de um trabalho em relação à nutrição. Você vê que a torama está magra, procurar uma pastagem de melhor qualidade para eles. Quando eu falo em qualidade, né, nessa época eu falo em mais massa. E aí trabalhar com uma suplementação. Se estiverem muito magro, uma suplementação proteica energética de 1 kg, 1,5 kg de uma raçãozinha, né, para esses touros por dia, é o suficiente para passar a seca e aí chegar lá na estação de monta para trabalhar bem. Agora, se estiverem mais magros ainda, aí trabalhar com uma ração de 2, 3 quilos por dia para realmente eles conseguirem se recuperar, para produzir um sêmen de qualidade e também terem condição física de fazer o serviço, né? A gente sabe que a estação de monta é curta, o touro trabalha bastante, então tem que ter condição física para tal, né? E de 25 a 27 de junho, você confere aqui pelas lentes do Canal do Boi o De Olho na Fazenda Tabapuã da G. Na oferta, 70 reprodutores Tabapuã avaliados pelo PMGZ. E nós vamos saber mais sobre essa oferta na reportagem de Rosa Cabral. Fruto da genética Água Milagrosa, pioneira na criação da raça no Brasil, o Tabapuã da G carrega desse pioneirismo a rusticidade do gado do deserto, o Guzerá, e a precocidade e vitalidade do gado indiano, o Nelore. Junções que definem o primeiro zebu brasileiro, registrado e reconhecido pelo Ministério da Agricultura na década de 70. Em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, é onde está o criatório Tabapuã da G. Já são mais de uma década de criação, cuidadosamente selecionada, a começar pelos acasalamentos. A gente usa como uma ferramenta o acasalamento da BCZ, que é do Programa de Melhoramento Genético, e olhando fêmea a fêmea, animal a animal do que está nascendo, geralmente a gente põe no mangueiro, olha a mãe, olha o filho. O acasalamento deu certo? O top deu certo? Então vamos continuar, vamos melhorar. O que nós podemos melhorar? Nós precisamos levantar, abaixar, o que a gente precisa? Precisamos mais posterior, precisa mais costela, porque o que a pecuária hoje precisa? Rentabilidade. Nós precisamos de costela, nós precisamos de carnes nobres, que também é o posterior. E para o mercado da pecuária, qual é a resposta que a raça dá? O Tabapuã hoje, ele ocupa um espaço que é muito importante, porque a heterose do Tabapuã, do zebu, dentro do próprio zebu, nas vacadas comerciais, é muito interessante. Te traz um ganho de peso, te traz uma mãe com uma habilidade materna muito boa. Então, assim, a gente ganha dos dois lados. E justamente para quem quer fazer o cruzamento industrial, tem um rendimento leiteiro muito bom, além de ter a docilidade e não ter chifre. A gente traz rentabilidade, habilidade materna e precocidade dentro do Tabapuã, e não deixa de ter a rusticidade que o zebu tem. A docilidade é característica notável no rebanho, o que na lida faz toda a diferença. Não tem outra raça melhor, né, para mexer. A docilidade do Tabapuã, o animal mocho, mexer no mangueiro, então eu gosto muito de mexer com o Tabapuã por causa disso, né, a docilidade dele. E você vê, tranquilo, nós estamos aqui filmando, né, e eles estão aí atrás, sossegado, tranquilo. O que mostramos até aqui é um pacote fechado de atributos do zebu brasileiro, composto de musculatura, mansidão e habilidade materna. Um mix à disposição dos criadores em uma semana especial de negócios. A gente vai realizar Tabapuã da G convidados, vai ser direto daqui da fazenda, e isso vai estar pelas lentes do Canal do Boi, pelo SBA. Quem quiser pessoalmente ver os animais, eles estão aqui, e quem quiser ficar assistindo na televisão vai estar todos os vídeos pela internet. Nós vamos estar pela Connect Leilões, está no site deles também, no nosso site, o Tabapuã da G, e vamos estar de portas abertas, dia 25 a 28 de junho. Tem a oportunidade de escolher com mais tranquilidade, com mais calma,
e a forma de pagamento também facilitada. E esperamos que vocês façam bons negócios e mais uma vez seja um sucesso. Agora são 9h06 no horário de Brasília e nós vamos para um rápido intervalo comercial com imagens que um telespectador enviou para o WhatsApp do Bom Dia. O Paulo José, que é de Pombal, na Paraíba, nos mandou, como eu disse, imagens do amanhecer de sua propriedade. Então, um grande abraço para você, Paulo, todos aí da sua região também. Faça como o Paulo, envie também o seu vídeo, sugestão, perguntas, fotos. Fique à vontade para interagir com a nossa equipe. Voltamos já. 9h09, voltamos com o destaque final deste Bom Dia Produtor. Amanhã, sábado, você vai acompanhar aqui conosco o leilão do Grupo Resende, realização da Central Leilões. Você vê imagens de touros ofertados no 11º leilão do Grupo Resende a partir de 2 da tarde aqui no Canal do Boi. 200 reprodutores avaliados com o CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção. E o Bom Dia Produtor volta na segunda-feira, às 7 da manhã, no horário de Brasília. Muito obrigado, bom final de semana, até segunda. Tchau, Ju. Tchau, Zaidan, bom fim de semana para você. Um bom dia a todos. Daqui a pouquinho teremos também as nossas agendas de leilões e, claro, você é o nosso convidado especial. Fique agora com o programa Agromotor Brasil. Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.